caramujo teve. E com essas gotas de tinta, eles atingiram as cores de azul, púrpura. Esse tipo de escarlate que temos aqui depende da quantidade do tempo no sol que a cor de azul passará. Agora, pessoal, também na Bíblia temos a história do sumo sacerdote no templo de Jerusalém. Ele sempre vestia uma roupa que era cheia com as cores de azul e púrpura. Então, essas são as cores reais do tempo bíblico. Em relação ao escarlate, o profeta Isaías disse: se os seus pecados são vermelhos como a escarlate, eu posso torná-los para ser brancos como neve. A ideia é que quando você pinta a lã usando a escarlate, você não pode fazer essa cor para desvanecer, ou seja, você não pode apagar essa cor. Mas o Senhor disse, eu posso ir ao contrário da natureza, eu posso tornar o impossível para ser possível. Amém. Agora, pessoal, Ana aqui vai mostrar a vocês a segunda parte do processo, o segundo estágio. Ela pega um pedaço da lã depois que foi colorida, ela junta com o topo do fio, ela vai girar o fio que já está carregado sobre o fuso. Esse aparelhinho que se chama de um fuso, ela gira os dois e assim ela prolonga o fio. Podem ver que já está mais longo, mas ainda está muito torcido. Nós vamos dobrar esse fio para descansar para 5 semanas, como se fosse uma bolinha, para tornar o fio para ser mais reto. E finalmente, depois de esperar tanto tempo, ela vai chegar para esse tear que temos aqui. Ela vai segurar a roca que está carregada com o fio. Ela vai passar a roca entre as linhas verticais. E ela está fazendo aqui uma linha horizontal. Gente, em relação da Bíblia, o rei Salomão também fala dessa imagem. Lá no livro do Provérbios, capítulo 31, ele fala da mulher virtuosa, esse exemplo de uma mulher piedosa. Ele disse que ela estende a sua mão para segurar o fuso e também usa a roca para tecer. Então, uma mulher trabalhadora que prepara roupas para vender, mas também para os seus filhos para usar. Pessoal, finalmente, o que ela vai fazer aqui, o produto final, seria esse chá que você pode usar para inverno. Por favor, não usem isso no verão, quando faz tanto calor. Principalmente é muito útil no inverno. E também da restante da lã, ela fez bonecas para os seus filhos para brincar. Gente, palmas para a nossa amiga aqui. Agora, pessoal, vamos descer aqui para conhecer a Nossa Senhora. Sabe que você é a última? Não. Tem mais? Ah, tá bom, então vamos esperar. Aqui nós temos uma réplica de uma sinagoga do primeiro século. Toda essa casa que temos aqui foi baseada pelas ruínas de arqueologia do primeiro século de sinagogas da época de Cristo. Então, realmente, nós pensamos que é uma réplica muito precisa. Ademais disso, pessoal, nós realmente pensamos que as crianças antigamente sentavam aqui pelo chão, homens e mulheres poderiam sentar aqui nos passos. Você pode ver que temos vários passos para caber mais pessoas possivelmente. Também temos uma história que Jesus curou uma mulher no dia do sábado dentro da sinagoga, então pensamos que é muito provável que os dois gêneros sentavam juntos naquela época. Mas, pessoal, ademais disso, também temos aqui o teto. Esse teto é um teto típico para a época de Jesus. Temos aqui as vigas da madeira, sobre isso temos mais uma camada de cabanas, e sobre isso temos mais uma camada de barro de solo, e temos mais uma camada de solo seco para absorver a água da chuva, e temos mais uma camada de barro. Então é um tipo de teto que é muito grosso, mas por um acaso, se você precisa de escavar um buraco dentro, pensamos que é possível. Pensamos que é o mesmo tipo de teto que eles têm que enfrentar na história da pessoa paralítica. Como é tão grosso, provavelmente eles tiveram que usar um pau até uma pedra para escavar, até o momento que eles baixaram a pessoa entre as vigas com a maca, tanto como temos aqui. Mais alguma coisa que era muito comum para a época de Cristo, temos aqui um quarto. Antigamente, cada sinagoga teve um quarto e lá eles armazenavam os pergaminhos da Bíblia. Pessoal, antigamente eles escreveram a Bíblia dentro dos pergaminhos. Aqui temos uma réplica. Como vocês podem ver, o papel é feito de couro de vaca. A vaca é um animal limpo, segundo a lei de Moisés, mas também o couro da vaca pode persistir para muito tempo. Mas, pessoal, no hebraico nós chamamos desse lugar como Bet Knesset. Bet Knesset significa casa de oração e reunião. Eles usavam esse lugar principalmente durante a semana, mas principalmente no dia do sábado, para ensinar e ler os pergaminhos da Bíblia. Então, eles usavam esse lugar para se reunir, para comemorar as festas, casamentos, mas também para cometer castigos religiosos.
Lá no livro do Marcos, capítulo 13, o Senhor Jesus avisou, ele profetizou as perseguições que os discípulos iam sofrer, iam passar. Ele disse que eles vão açoitar vocês dentro das suas sinagogas. Então, realmente também usava esse lugar como um lugar de fazer o corte. Né? Bom, pessoal, a Bíblia também nos fala que o Jesus, junto com os seus discípulos, que eles foram muito ativos dentro da sinagoga. A Bíblia também fala que o Senhor foi tentado lá no deserto por 40 dias. Logo depois, ele voltou para Nazaré, essa cidade onde ele foi criado. E durante o dia do sábado, segundo o seu hábito, ele entra na sinagoga. Quando ele entrou, ele foi chamado pelo assistente para ler os pergaminhos da Bíblia. Então Jesus recebeu para as suas mãos o pergaminho do profeta Isaías, que realmente Isaías fala muito de Messias. E ele leu e ele disse bem assim: o Espírito Santo é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os povos, enviou-me a curar os quebrantados do coração, apregou a liberdade aos cativos e dá vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. A Bíblia fala que o Senhor fechou o pergaminho e ele foi para sentar. Lucas nos diz em seu evangelho que todos os olhos das pessoas da sinagoga eram fitos nele. Logo depois, Jesus disse: hoje essa profecia foi cumprida em seus ouvidos. E logo depois o Senhor começou a ensinar. No início, eles eram maravilhados com as palavras de graça que saíram da sua boca. Mas de repente, eles disseram: será que não é o filho de José, o carpinteiro? Será que não foi criado conosco? Aí Jesus replicou, e ele disse: claro que vocês vão citar para mim este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Faça as mesmas obras que foram feitas lá no Cafarnaum, na Mar de Galileia, façam-nas também aqui na nossa cidade. De verdade, eu digo a vocês que o profeta nunca é aceitável na sua cidade. E Jesus estava certo. Por quê? 2 minutos atrás, eles ficaram com tanta raiva pelas suas pregações, de que eles se expulsaram do para fora, tentavam matar o Jesus. Mas, pessoal, o que aconteceu? Por que eles reagiram dessa maneira? A Bíblia não detalha por que eles mudaram da sua opinião de uma maneira tão drástica. Porque que 2 minutos atrás o Senhor ensinou e eles eram maravilhados, mas de repente tentavam matar o Jesus. Então, pessoal, claro que talvez pensavam que a sua condição espiritual não era boa, mas também temos que lembrar o contexto histórico daquela época. O povo judeu era debaixo de uma ocupação muito forte que foi feita pelos gentios. Tivemos aqui os romanos e antes os gregos. Depois de ocupação e opressão de muitos anos, o povo judeu provavelmente teve uma expectativa para um Messias soberano, forte, que ia chegar para cá para salvar os judeus daquela mão dos gentios que ocupavam e oprimiram o povo judeu. Mas quando Jesus veio para cá, ele sentou lá e ele disse: a profecia foi cumprida, eu sou o Messias. Até ele falou de salvar e ajudar os inimigos dos judeus. Por quê? Porque Jesus pregou aqui do Naamã e também da viúva do Serepta, que Eliseu e Elias ajudavam no seu tempo de ministério. Quando os judeus ouviram essas pregações sobre os profetas ajudando os gentios, eles pensavam: Jesus, você acha que você é o Messias, mas mesmo assim você quer salvar, ajudar os gentios, nossos inimigos, então você deve ser um Messias falso. Segundo a lei de Moisés, temos que te matar. Mas, do outro lado também nós sabemos, o profeta Isaías disse: o meu servo seria luz para as nações, seria luz para os gentios. Segundo Isaías capítulo 49. O Jesus chegou para proclamar que a salvação é acessível para os judeus, tanto como os gentios. Mas infelizmente eles interpretavam alguma coisa diferente, tentavam matar o Senhor. Mas a Bíblia nos fala que o Senhor passou entre a multidão, saiu de Nazaré e nunca mais voltou, até que a Bíblia fala que ele morreu e ressuscitou, mas ele nunca voltou para Nazaré. Mas nós sabemos uma coisa: quando o Senhor voltará para esse mundo, ele será aceitável em qualquer lugar, inclusive nessa cidade que rejeitou 2000 anos atrás. Amém. Gente, estamos terminando aqui o nosso passeio e antes de terminar, eu gostaria de agradecer a vocês por vir para cá. Peço que o Senhor abençoe vocês nesse passeio e que vocês aprenderiam várias coisas sobre a nossa Bíblia. Muito obrigado por vir para cá. Obrigada a nós.